O último webinar de 2019 sobre esse Exatamente. assunto. Tá aí. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cross-culture, né? Entender um pouco mais da cultura americana, como é que as pessoas se comportam e como é que as pessoas pensam aqui, para aí sim a gente entender como é que a gente pode se comunicar melhor e gerenciar melhor as nossas equipes aqui nos Estados Unidos. Show de bola. Esse webinar está sendo gravado, né, Danila? Uhum. Além disso, vai ser disponibilizado para as pessoas que estão aqui. Além disso, nós temos os slides serão entregues para as pessoas. Então, para que vocês estejam aí. As perguntas continuam funcionando da mesma maneira. Então, vocês podem fazer as perguntas durante o nosso webinar, que a gente vai te responder durante o webinar, então na nossa sessão de perguntas e respostas. E tem alguém no começo, né? Vamos ver se tem alguém Essa é a ainda pergunta que eu ia fazer. que quer aprender alguma coisa diferente hoje. Vamos ver se tem gente aqui Se que tem tá alguém aqui. que é o primeiro, né, da série que está participando hoje, ou se todo mundo já está aí tirando o certificado, participando dos 4 webinars. Por favor, pessoal, interagem aqui embaixo, ó. Vamos ver se tem alguém Pergunta aí, novo ó. aqui. Eu estou olhando os novos. O pessoal está escrevendo. Bom, enquanto o pessoal levanta a mão aí para dizer se está com a gente desde o início ou se é o primeiro webinar hoje, enfim. A ideia, pessoal, a gente trouxe esse assunto porque a gente tem visto algumas dificuldades, né, no relacionamento funcionário-empresa, né? A gente que Um vem de aspecto fora. funcional também, né? Isso, mas no aspecto funcional, a gente tem alguns problemas, né, em relação a expectativas, por causa, né, de a gente não entender bem a cultura um do outro, né? E esse entender bem a cultura um do outro é para a gente, a hora de transparecer, passar uma informação, saber da forma que o outro entende, e o outro também tem que entender da forma como a gente tem, a gente chama aqui de bias, né? Que aí é a nossa cultura, o jeito que a gente cresceu, enfim, que acaba influenciando o modo que a gente raciocina, tem o famoso mindset e toma decisão e passa informação e etc. Né? Legal, Luiz. Não, a gente reencaminha. Mas vamos lá. Quando vocês colocam aí. Então, para a gente começar a conversar, eu trouxe aqui um manual de etiqueta e um pouquinho do one-on-one, algumas características aí da cultura americana e dos americanos. Esse é uma pesquisa da Universidade de Michigan, que tem bem mais coisas relacionadas até à rotina no dia a dia, né, de supermercado, enfim, que eu não trouxe aqui porque o nosso ambiente, o foco é a gente falar do ambiente de negócios, do ambiente, né, de gerenciamento da equipe e tudo mais. Mas o importante é a gente pensar aqui nos Estados Unidos, primeiro que esse país ele é enorme, e a gente tem aí mais de 300 milhões de pessoas vivendo nesse país. No Brasil, a gente é o quê? 200 milhões, 180 milhões? 210, né? 210 milhões. Aqui nós somos 300 plus, né, de pessoas vivendo nesse país. No Brasil, a gente fala de economia na casa de bilhão. Né? Aqui a gente fala na economia na casa de trilhão de dólar. É impressionante, né? A diferença, olha o tamanho dessa economia. Outra coisa, a gente vê o Brasil um país diversificado, né? A gente tem lá uma série de descendências, né? A gente vem aí de uma cultura onde as nossas famílias, né,
vem aí dos imigrantes, né? Enfim, também de quem descobriu o Brasil, de quem veio depois e etc. É uma mistura em termos de raça. Mas aqui nos Estados Unidos é importante dizer que a gente tem todo tipo de raça também, e não necessariamente porque são misturadas, né? Porque eles migraram para esse país e fazem parte desse país. É comum a gente ter regiões, né? Em Boston tem, aqui em Atlanta tem, onde tem mais chinês, onde tem mais indiano, onde tem mais brasileiros, né? Mais goiano, Mais né? goiano aqui tem a região onde tem mais goiano, exatamente. A gente fica brincando. Deixa eu contar a piada, porque as pessoas não entendem, né, Danilo? Existe um grupo de goianos lá em Atlanta que é enorme, né? Bem, Ixi, bem enorme. grande. Sim. Enquanto Os aqui, né, na goianos região de Boston, né, nós temos o pessoal de Governador Valadares, lá é os goianos. de Goiânia, exatamente. Exatamente. É bem comum a gente perguntar de que lugar que você é do Brasil. Ah, sou de Goiânia, né? Sou de Goiás, é bem comum. Então a gente tem essa mistura, mas é uma mistura diferente do que é uma mistura no Brasil. Aqui você anda e você vê todo tipo de religião, né? Você vê todo tipo de língua. É muito comum você estar num supermercado. Aqui em Atlanta, então, principalmente, né? Em cidades menores dos Estados Unidos não é tão assim, mas em cidades maiores é muito comum você estar num restaurante, estar num shopping, estar num supermercado, numa farmácia e estar ouvindo línguas do mundo inteiro, né? Que não é comum a gente encontrar no Brasil. A não ser que você vá lá para a Liberdade, né? Ou você vá lá para a Moca, enfim, em São Paulo. Mas você encontra essa diversidade aqui nos Estados Unidos. Então a gente já começa a perceber que a gente tem uma série de outras culturas influenciando uma mesma cultura. Outra característica importante, que é um pouco diferente do que a gente talvez perceba na nossa cultura brasileira, é que o americano é extremamente independente, individualista, e eles gostam de ser diferentes um do outro. Não vai falar que todo mundo é igual, né, Bruno? Não, aqui tem uma cultura de ser independentes, individualistas, em todos os tipos. Até mesmo quando você chegou depois do segundo ano, o pessoal já está mandando os filhos para fora, né? Tipo, vai tocar sua vida, vai morar fora, vai morar com um amigo, vai fazer faculdade em um outro estado e assim sendo, né? Exatamente, já sai Uma de casa cultura com diferente. 16, 17 anos, né? Que é uma coisa que não é muito nem do europeu nem do brasileiro. Né? Não. Nós, então, né, se possível, eu lembro minha mãe, né? Para que você vai fazer universidade lá longe se você pode ficar aqui em casa e fazer uma boa universidade aqui perto? Aqui nos Estados Unidos é o contrário, não. E muita gente, às vezes, faz a universidade no próprio estado, na própria cidade, mas vai morar na universidade. A gente tem casos, eu tenho uns amigos que moram perto de Boston, mas os filhos moram no dorm. Né? Então, assim, na universidade. Moram no subúrbio, poderia ir e vir, seria assim mais ou menos uns de 30 a 45 minutos de travel, mas continuam morando na universidade. Na universidade. Que é a cultura, né? Você sai de casa e vai começar a cuidar das suas coisas aí quando você entra na universidade. Então é isso, gente. Independência, individualismo e gostam de ser diferentes um do outro. Acreditam na liberdade de escolha. Aqui é o país, né, exemplo de democracia. Né? Então, a liberdade de escolha é um fato. Né? Os americanos também precisam de espaço, né? No lado individual, misturar a vida pessoal com vida profissional. Vocês aí que acompanharam toda a nossa série de webinars, viu que a gente não faz pergunta pessoal em entrevista, né? E que a gente tem uma lei que protege isso contra a discriminação, e porque o americano ele tem esse mindset. Para que eu vou falar para você que eu sou mãe, que eu tenho uma filha, né? Ou que eu sou solteira? Para quê? O que interessa aqui são as minhas competências profissionais para essa posição. Então, eu não tenho que te dar nenhuma informação da minha vida pessoal. Né? Você precisa de um gerente de RH, eu estou aqui, eu vou performar, e é isso que você precisa saber, é isso que você precisa avaliar.
Então, vida pessoal e profissional é algo que não se mistura, obviamente, quando você vai trabalhando junto, né? Você está ali no dia a dia, você vai conhecendo a pessoa, mas não é incomum você trabalhar anos e anos ao lado de uma pessoa e você não saber nada da vida dela, se ela é casada, se ela tem filhos. Certo, Bruno? Exatamente, é muito comum, você faz negócio, depois você vira amigo nos Estados Unidos. Eu falo isso para todo mundo. Exatamente. É. Seja seu foco em fazer negócio, depois você fazer amizade. É o oposto do Amizade. brasileiro, né? Onde Uhum. você tem um foco em fazer amigos para depois ter negócio. Bom, são Uhum. casos e casos, né? Exatamente, exatamente. E isso é muito dentro dessa cultura. E a gente estranha, né? Imagina, você faz negócio, você conhece, você tem amizade, você fala, agora eu confio no Bruno, vou fazer negócio com É, ele. Aqui é o contrário, não. O Bruno diz que entrega, então eu faço negócio com ele. E ao longo desse relacionamento no negócio, a gente vai criando um relacionamento de amizade. exatamente. Né? É oposto. Imagina, né? Depois vocês quiserem fazendo perguntas, enfim, como é que a gente chega aqui, né? E vai operar uma empresa, enfim, vai fazer o teu negócio. Bom, vamos lá. Discriminar, pessoal, ou fazer qualquer declaração ofensiva sobre a religião ou etnia de uma pessoa é contra a lei e pode ser passível de punição. Brincadeiras à parte, a gente sabe que no Brasil a gente tem certas brincadeiras que aqui podem ser Bullying, né? levadas como discriminação e bullying. Né? É. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas expressões que na nossa cultura são aceitáveis, né? Não vou dizer que são boas ou ruins, mas são aceitáveis. E aqui não. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente fala. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui no Brasil a gente nem se incomoda tanto, mas a gente tem um cliente aqui que são dois Joãos, tá? Um é branco, um é negro. E aí eles dentro da equipe é o João preto e o João branco. São brasileiros, o ambiente ali está seguro, tudo bem, mas corre-se o risco de chegar alguém e achar que você está discriminando um ou outro por causa desse modo de falar. Então a gente tem que tomar cuidado. Fila, E diga, Bruno. engraçado que é uma coisa para nossa cultura, muitas vezes até ele pode até parecer uma coisa de normal, né? Eu mencionei aqui os goianos, né? Uhum. E dependendo até mesmo do approach, pode ser visto também como discriminatório. Isso é uma coisa interessante de a gente Exatamente. levar em consideração, tá? Pode dar Gosto de abraço todo aos mundo famosos. de vocês aí de Goiás, pessoal. Eu amo vocês, podem ficar tranquilos, vocês moram no meu coração. Tá? Do mesmo jeito que o pessoal aqui de Governador Valadares também mora no meu coração, tá bom? É, a Daniela perguntando assim, se pode dar os 3 beijinhos e chegar e abraçar no ambiente de trabalho. Gente, pode, contanto que a outra pessoa. Não é que eles aqui não se aproximam, que você não vai dar um beijo, que você não vai dar um abraço. Não é isso. Mas você sempre tem que ver como é que a outra pessoa te dá a liberdade ou não de fazer isso. Né? É muito Então, comum a gente dar a mão, né? E é, aí, dependendo, você se sente à vontade de dar um abraço ou não, mas você não é pode geralmente o primeiro fazer. approach, né? Eu aprendi com um americano, se você quer dar um abraço, você faz o disclaimer. Não, na verdade eu sou um hugger. I'm a hugger person. Aí você dá o abraço, entendeu? Você fala, ó, oi, tudo bom? Não, não, eu sou um hugger person. Aí você vai e dá um abraço na pessoa sem nenhum problema. Uhum, uhum. Mas Não, aí não pelo conheço menos ninguém que você tem faz o uma. disclaimer, né? Exato. Já aviso, olha, eu sou Eu já aviso, hugger, ó, sou né? hugger, Posso dar um entendeu? abraço? É. E se você recebeu não, pessoal, também tá ok. Também tá tudo bem. Não, não fique também, né, se martirizando, porque é normal. É Entendeu? normal, exatamente. Ainda mais Sabe aqui uma coisa? pros os locais nordeste e norte do país, onde que são lugares mais frios, as pessoas têm uma tendência a ficar mais distante, é mesmo porque Uhum. tem vírus, gripes, esse monte de coisa que vem com O mudança tempo de tempo, frio, né? o tempo frio. Mas o pessoal do sul,
ali, né, na Geórgia, as Carolinas, a Louisiana, o pessoal não vai ser oposto a essa Não, parte de o rock. pessoal é mais. Aqui o pessoal a gente chama de Southern, né? Exatamente. Style, que é o pessoal mais friendly, mais amigável, dá mais abraço do que o pessoal do norte. Uhum. Eu não me esqueço de uma situação. Eu tenho uma filha de quase 3 anos, né? E no Brasil, o que a gente fala com uma criança? Ah, dá um beijinho na tia, não é? Dá um abraço. E tem um casal aqui de americanos, amigo, e eu falei pra minha filha, né? Ah, dá um beijinho na tia. Aí a tia veio e deu um high five. High Tipo five, assim, né? Não, beijinho não, high five. Eu falei, ok, lessons learned, né? Lição aprendida. Não é para todo mundo que a gente vai falar para criança e falar, dá um beijinho na tia, né? Enfim, outra coisa, pessoal, que os americanos têm é o respeito ao próximo, ao limite do próximo. Não tem aquela máxima, né? Você tem que respeitar o meu limite e o limite do outro. E aqui é assim, tanto que você pega fila, você vai na fila, ninguém fica muito próximo um do outro na fila, né? E a pessoa, às vezes você vai assim, você tá no Starbucks para comprar, chega duas pessoas ao mesmo tempo, uma olha pro outro, tipo, né? Vai e aí, né? você, quem que vai primeiro, né? Geralmente o que você manda é, não, pode ir, por favor, né? Vai na minha... A pessoa fala para você, não, pode ir, enfim. Então não tem esse negócio de ficar furando fila, né? De passar na frente. As pessoas respeitam a vez no trânsito e tudo mais. Obviamente tem exceção, né? Um país enorme, mas no geral é bem assim. Outra coisa, né? Quando se conhecer, apertem as mãos, olhem no olho, né? Sorria, ninguém precisa ficar, né? De cara fechada só porque não tem os 3 beijinhos e o abraço, né? Nunca faça para os americanos uma pergunta direta sobre religião, sobre política, né? Que religião que você é, que partido você vota, quantos anos você tem, né? Você ganha bem, não ganha bem, enfim, qual é o seu peso, o tamanho da sua roupa. Não As são pessoas acham perguntas. que religião aqui e política são coisas muito sensitivas. Eu já fiz perguntas sobre religião, quem você votou, e a pessoa falou assim, não, isso aí é uma informação privilegiada minha, eu não vou te falar. Ela falou assim, Exatamente. that's not your business, that's not my Uhum. business. Okay. E normal, né? Não é pessoal, é a característica de cada um. Né? Eu tô vendo aqui, o Eduardo falou que mora aqui em Atlanta, eu não te conheço, Eduardo. E riso, eu também sou riso, com Zé só. E tá vendo, ó, a pessoa foi comentar no trabalho que a esposa tá grávida de 8 meses agora, né? Então, ninguém fica compartilhando a vida pessoal, isso é muito comum, né? Cuidado com comentários de novo, né, sobre religião, antecedentes familiares, orientação sexual. Isso pode ser considerado preconceito, né? Por mais que seja uma brincadeira. Os homens também não devem fazer comentários sexistas sobre as mulheres, né? Assobiozinho, enfim, né? Ou que torne as mulheres desiguais. Isso é importante. A gente tem a Aqui, qualidade, homem né, e mulher dos tratado do mesmo gêneros, né, jeito. que Uhum. de acordo com o New York Times já Exatamente. são 17. Então esse é um outro ponto muito importante. E isso afeta o nosso ambiente de trabalho, né? Sim, e não só o ambiente de trabalho, mas também a logística, né? As coisas. Uhum. Muitas vezes agora você vai em restaurante que não tem banheiro. Banheiro é unissex. Entra, Exatamente. entra quem for. Entra quem Né? for. Então, assim, E isso. importante a gente entender isso, porque para muita gente isso ainda é um paradigma. Né? Então, você vai hoje no Whole Foods aqui em Boston, né, ele tá totalmente unissex. O que você for fazer lá é sempre unissex, por uma função bem Não tem distinção de distinção gênero, de né? gênero.
tanto no produto quanto na prestação de serviço. E assim será, né? E assim será. E cada vez mais, né? O É. país está se abrindo e está colocando lei e se abrindo para isso, para a diversidade. E homem e mulher são considerados iguais. Tá? Para vocês terem uma noção, a gente não tem aqui fila para idoso, preferência para mulher grávida, criança de colo. Não existe. Você vai na fila no aeroporto para entrar no avião, a única distinção que tem é que eles vão chamando por se você, né, tem lá o seu, se você é diamante, se você é ouro, se você está na fila, se você está na classe executiva, etc. Mas não tem essa parte, né, da acessibilidade que a gente tem no Brasil, né? Porque eu sou idoso, porque eu estou grávida, tenho preferência no banco, ou tenho preferência na fila do supermercado, não tem nada disso, todo mundo é igual. Tá? Que não significa que estejam certos ou errados, né? Isso, outra realidade. É isso. Esse é o país, hoje, né? Mas, Exatamente. exemplo, muitas vezes você vai você entra uma senhora ou um senhor entra dentro do subway e as pessoas muitas vezes não dão aquela atenção, né? Atenção necessária. Mas também, e eu já tive casos de eu dar ou outras pessoas darem e eles não querem. Não querem. Eu coloquei isso aqui, né? Tomar cuidado para você não dar. No Brasil a gente fala no ônibus, né? Ver um idoso em pé, senta aqui. A pessoa pode falar, poxa, você está me chamando de velho? Você acha que eu não consigo aqui ficar de pé? Eu já tive casos. Não, a senhora pode sentar aqui. Não, eu não quero. Okay. Entendeu? É outro mindset. É outro mindset. Não é certo nem errado, mas é a cultura daqui. E quando a gente vem para cá... A única coisa que a gente não... Isso aconteceu ontem à noite. Eu fui... eu tava fui a uma palestra e tinha uma pessoa que chegou atrasado, tinha que pegar um senhor mais velho. Não, pode sentar aqui que eu vou levantar. Ele quase que brigou comigo. Fica aí, rapaz, senta aí. Assim, tá bom, eu não tô mais aqui. Então, assim, muitas vezes os nossos manners, né, que a gente aprendeu como criança, eles são vistos por outras pessoas de outras maneiras. Então, eu sugiro que você continue fazendo esses manners. Sim. São, né? Se você, por acaso, bater na porta, né, com a cara na porta, tudo bem. Gentileza sua nunca é parte demais. já fez. Né? Gentileza nunca é demais, mas não se assuste se a pessoa ficar incomodada, enfim, não aceitar, ou até ser um pouco mal educada. Mas é o jeito deles verem as coisas, mas não quer dizer que a gente não possa ser gentil. E isso volta, exatamente, isso volta por aquela situação da independência que a gente voltou lá no começo da situação. Né? A independência cria esse fator que é, no final do dia, o individualismo. Individualismo, então assim, é uma coisa interessante. E aí volta também nessa distância corporal que existe entre eles. Nada demais, é só como é a sociedade. Outra coisa, pessoal, não vá à casa de ninguém sem avisar antes. Né? E também não leva o filho, né? Não vai levar a mãe te visitando, se antes não ligar para casa e falar, olha, eu tô com a minha mãe aqui, você me convidou para esse jantar, posso levá-la? Né? Enfim, porque aqui, vocês sabem, tudo tem horário de começo e de fim, né, Bruno? Festa tem horário para começar, festa tem horário para terminar, tem quantidade de pessoas certas, as pessoas RSVP com antecedência, né? Você chama para o jantar, naquele negócio de vem aqui jantar hoje, acontece, mas você tem que ser muito íntimo, né? Do contrário, tudo tem um planejamento para você marcar um jantar, um almoço, às vezes com as pessoas, você vai batendo agenda até todo mundo poder, e aí você combina horário, combina o que leva e tudo mais.
Mais organizado. Como leva. Como leva, o que pode, o que não pode. Aqui tem a parte das alergias, que no Brasil a gente não tem muito esse negócio, né? De não pode comer amendoim, não pode comer castanha. E aqui tem lugar, por exemplo, aqui a escola da minha filha, eu não posso levar nada que tenha castanha de um jeito. É nuts free. Tá? Então a gente tem que ir tomando cuidado com essas nuances, né? Outra coisa importantíssima, pessoal. Tempo é dinheiro, né, Bruno? Então, pessoal, não adianta. Você marcou com a pessoa às 9 da manhã, eles consideram, se você chegar às 9, você já está atrasado, né, Bruno? É normal. Ganhei uns minutos de antecedência para aquele compromisso. Tá? E se você marcou meia hora com aquela pessoa, meia hora, não se incomode da pessoa dali meia hora falar, olha, desculpa, eu tenho que ir, tenho outro compromisso, foi um prazer te conhecer, a gente reagenda outro momento para continuar a conversa, certo, Bruno? Sim. Então, isso acontece e a gente tem que se preparar para isso, né? E outra coisa também que é importante, que a gente estava conversando essa semana, do nosso ambiente aqui, é que o americano, se ele te convidar para ir fazer algum evento, vá. Porque se você perder aquela oportunidade e não for, e não der uma desculpa, ou der uma desculpa, uma desculpa mais ou menos, ele nunca mais vai te convidar. Né? Então, assim, você criar bonds no país é muito difícil. E se você não tiver uma habilidade de contornar essas adversidades, então, se você foi convidado, fulano, estou convidando você para um café da manhã no domingo. Ó, deixa eu olhar aqui. Não posso. Tenho isso. Posso pegar um rain check? Né? Posso fazer na próxima vez? Sim. Agora, se você sabe que você tem um negócio, você não vai, simplesmente ignora, né? Ignora aquilo, porque a pessoa conta com você, né? Então, esse sentimento é desrespeitoso, né? A pessoa desrespeitoso na cultura deles, entendeu? Tipo assim, veja bem, foi o trânsito. Minha avó morreu umas 10 vezes. Não é assim, pessoal. Não. Cuidado da minha avó. Você não quer ir, é melhor falar, olha, não posso, tenho outro compromisso. Tenho um compromisso com minha esposa, com o filho, cachorro, o que for. Não posso por causa disso. Posso pegar um rain check, né, que é uma próxima maneira. Vamos combinar um outro negócio. Outro dia. Mas seja com ele, né, naquele momento bem sincero, porque naquele momento ele já sabe que ele não precisa contar com você, tira da lista, não vai fazer mais comida, menos comida, por causa daquela situação, e dali para frente ele toca a vida dele. Ele não pode ficar aquela sensação de que vai ocorrer, né? De perder tempo, né? Eu perdi tempo, eu comprei, eu preparei, e você me disse que não vem. Mas eles estão ok, se você falar assim, não posso hoje, beleza, então... Tudo bem, não vou poder, avise com antecedência. Tem igualdade salarial entre homens e mulheres? É uma pergunta interessante. Estamos ainda longe para isso, né, longe, gente. Infelizmente, não. Aqui a gente vê sempre... Tem empresas, muitas empresas que já fazem essa equiparação. Esse matching, né? Esse matching, mas infelizmente a mulher ainda, como no Brasil, ainda ganha menos que os homens, mas tem aí algumas legislações, tem aí algumas brigas para essa igualdade salarial. É difícil de entender o porquê, mas até por causa de um histórico aí do mundo, né? Isso acontece. E aqui, infelizmente, não está avançado, não. Tá? Enfim, pessoal, modo geral, a gente já falou do transporte, não vou repetir, né? Pedestre tem sempre a preferência, né? Aquele negócio, a pessoa está atravessando no meio da rua, você dá uma buzinada e passa com cuidado, né? Você, como pedestre,
atravesse na faixa de pedestre também, nos lugares certinhos. Se você tem dentro da fábrica, né? Geralmente nas fábricas a gente tem as sinalizações também, para respeitar da mesma maneira. Pessoal, seja sempre pontual e vista-se adequadamente para cada ocasião. Também é importante, né? Para o trabalho. Veja qual é. Muito comum, né, Bruno? Você ser convidado para um evento e tá lá o dress code. Isso. Né? Como é que você tem que se vestir? Você pode ir mais casual, tem que ser terno e gravata, tem que ser vestido longo. Então, sempre tem lá dizendo como é que você deve se vestir, horário de começar, horário de sair. Né? O jeitinho brasileiro, cuidado também, né? A gente achar que está fazendo uma ótima coisa e ser interpretado de uma maneira errada. Né? Então, que eles seguem bastante as regras. Bom, e é uma falando outra coisa também que incomodam eles, né? Não respeitar, né, a regra. Culturalmente incomoda eles. Você fala assim, terno e gravata, o cara vai só de terno, sem gravata. Uhum. Ou então vai esporte, e aí tem, né? O cara chega engravatado. Uma coisa muito exuberante, né? Isso é uma coisa que nesses momentos são interessantes se você observar isso. Uhum. Tanto é que cria esses pockets, né, que a gente chama, né, entre pessoas, entre grupos, né, colônias, que acabam sendo o pessoal de financeira de uma maneira, ou médico de uma outra maneira, e assim vai, entendeu? É interessante como que isso cria-se silos entre locais de empresas, comunidades e assim sendo. Exatamente. Bom, pessoal, e como que é que essa cultura começa a impactar a gente dentro dos negócios e no gerenciamento da equipe? Né? De novo, né? Aqui, time is money. Né? Don't waste someone's time. Seja pontual. Use o tempo que você tem com aquela pessoa, né? Aqui o pessoal é muito objetivo, né, Bruno? Não tem, às vezes, muito small talking, né? Ou quebra-gelo. Vai direto ao assunto. Não, pessoal, que o pessoal chega aqui e não brinque, né? Que o americano não seja simpático, não é nada disso. Mas veio aqui para falar de negócio, o assunto é esse, a gente tem meia hora, senta, você está bem, vamos embora. Né? Esteja preparado para ser flexível com o seu tempo, né? Porque aqui o pessoal trabalha muito, né? O americano trabalha bastante, né? Não tem o tanto de férias, de feriado que a gente tem no Brasil, né? Mas seja flexível de entender que a pessoa começa a trabalhar às 9 e vai embora às 5, né, Bruno? Quando não vai embora às 4. Quando não faz horário de almoço, muita gente come na mesa do escritório, o pessoal costuma chegar cedo, embora cedo, né? Isso é bem comum. Vida pessoal e profissional, a gente já falou, né? Não quer dizer que você está ali conversando com a pessoa, você não possa perguntar, mas você vai ter que avaliar o quão confortável você está ou não de fazer aquela pergunta, né? De sentir se a pessoa aberta ou não a responder. E se não, pessoal, nem faça. Apesar de, às vezes, no ambiente de negócio as coisas parecerem impessoais, aqui existe muita coisa sendo feita para criar equipe, engajamento da equipe, as pessoas trabalham em equipe, né? Ter oportunidade aí de socializar, as pessoas se socializam muito no jogo de futebol, né? O pessoal se socializa muito nas atividades das crianças na escola. Enfim, mesmo as empresas fazem aí as suas atividades sociais, e aí é o momento de você conhecer um pouco da vida pessoal daquele colega de trabalho, tá? Seja sempre politicamente correto, né? Cuidado aí com a linguagem que é usada nos e-mails, né? Que é usada na forma de se comunicar dentro da empresa. Isso é importante. Tá? Nunca faça suposições,
né, sobre a antecedência, ou o salário de alguém, ou o nível de alguém. Aqui todo mundo é tratado e gosta de ser tratado da mesma forma, tá? Não é porque ganha mais ou ganha menos, ou tem um status, um nível na empresa X ou Y, todo mundo é tratado da mesma maneira, tá? Prepare a comunicação para ser feita direto, de forma explícita, diga o que você quer e deixe claro, né? Não precisa ficar fazendo as várias voltas. Faça o que foi prometido e comprometa-se apenas com o que você pode alcançar. Ninguém está aqui esperando que você faça além daquilo que você se comprometeu a fazer. Mas uma vez que você disse que iria fazer, faça, né? Espera-se que os estrangeiros que estejam aqui assimilem a cultura local, né? Não é a cultura que vai se moldar você. Não adianta você falar, eu sou uma grande empresa no Brasil, estou vindo comprar outra empresa aqui, quero a minha cultura brasileira aqui. Cuidado, né? A gente não vai conseguir implementar da mesma forma que a gente costuma fazer no Brasil, porque as pessoas aqui assimilam as coisas de maneira diferente. Então, o plano de integração tem que ser adaptado à realidade local, né? Para que as pessoas entendam o que está vindo, né? Do corporativo, vamos dizer assim. Não adianta pegar a mesma receita de bolo que a gente faz lá no Brasil e vem aplicar aqui, né? Tem que tropicalizar. Ao apresentar ideias e propostas de negócio, lembre-se que os americanos tendem a concentrar em curto prazo, né, e lucro instantâneo, que está dando resultado agora, né? Vem com a tua proposta baseada aí nessa eficiência, né? E não adianta você falar, eles estão muito mais interessados no que você vai entregar agora do que você entregou no passado, né? Não adianta falar a tua história no passado, o que eles querem ver é o resultado, o que pode ser entregue, desenvolvido hoje, tá? Preparem-se aí para períodos curtos de atenção, como eu falei, aqui é normal de fazer reunião de meia hora, eu me acostumei com isso bastante. No Brasil a gente não marcava reunião de menos de uma hora, né? Você vai bater um papo, tomar um café uma hora. Aqui não, são meia hora E reunião. vai reduzir, viu? Eu acredito que vai cair para 15 minutos. 15 minutos, vambora, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso e cortar Eu tenho bastante. visto no meu business aqui que cada vez mais é muito mais pontual, mais objetivo, porque senão não tem condições de você ser mais produtivo. Exatamente. Então, acaba cortando as conversas paralelas e direto ao assunto, né? Aí, falando, jogar conversa fora é aceitável, pessoal. Todo mundo senta, né? Como que tá o tempo, teu time de futebol. Acaba, mas é muito rápido, né? Você não vai levar meia hora contando história, cantando Carzo, né? Causo. Não tem esse negócio de ficar contando caos. Então, venha preparado pro que você tem que passar de recado e use bem o seu tempo para ser ouvido, tá? Bom, dentro do ambiente de trabalho, aqui é muito comum as pessoas serem mais proativas, né? No sentido do I can do it, né? I got it, I can do it. Do yourself, né? Do yourself, exatamente. Você comprometeu, falou que faz, vai lá e faça, né? A busca por eficiência e produtividade definitivamente perceptível, todo mundo está ali, às vezes eu tive num outro cliente, ele dizia, não, o pessoal 5 horas larga a caneta e vai embora, mas eu falei, em contrapartida o pessoal chega aqui às 8 da manhã e trabalha até às 5 e não fica no cafezinho, né? Não fica jogando, olhando a internet, o pessoal senta e trabalha e vai sair mais cedo, sim, né? Seja pontual e respeite o tempo das reuniões, né? O tempo daquele compromisso que você estabeleceu. Espírito de equipe, as pessoas trabalham em equipe. Aqui a meritocracia é um fator importante, né? Em cima do que você entrega, do seu resultado individual, do seu trabalho em equipe. A forma de resolver conflito, né? Você não vai gritar, ô fulano, não faz isso. Você tem algum problema com fulano, você chama, Bruno, vamos ali pra gente conversar? E você vai lá e chama atenção, ou conversa, enfim, o que é preciso, sem expor as pessoas dentro do ambiente de trabalho,
Tá? O que mais? Né? Siga as regras e os procedimentos, né? Código de conduta, dress code da empresa, horário de trabalho, né? Aprenda, pratique o seu team player, tá? A Isso é liderança, muito sim, diga comum, lá. né, nas empresas terem políticas de tudo, treinamento, enfim. Então, quando se você vai ser empregado ou você vai ser tá contratando, lembre-se de ter essas políticas em place. Porque as Né? pessoas vão perguntar como é que funciona isso, o que que eu tenho direito, o que que eu tenho de dever, É, né? porque Deixe aquilo ali é uma claro. base, né? Eles usam sempre como referência a performance Exatamente, deles. exatamente. De novo, né? Por mais que pareça uma coisa assim muito formal, não. O pessoal que é muito descontraído, o pessoal também é informal, é divertido. Bom, eu fico aqui no sul, né? Onde o pessoal é mais amigável. E é muito tranquilo você puxar papo, né? No elevador, na rua, as pessoas te cumprimentarem. Diferente quando você vai para Nova York, né? Nova York é meio igual São Paulo, assim, ninguém nem olha na cara do outro. Entra no elevador olhando para o celular e vai embora. Aqui, geralmente, as pessoas são mais amigáveis e o Bruno já comentou o porquê, né? Onde é mais frio, as pessoas acabam ficando mais separadas mesmo, né? É. Bom, pessoal, existe todo o reconhecimento, que as pessoas gostam do reconhecimento, da meritocracia e diversidade. Você vai, em várias empresas, você vai encontrar todo tipo de nacionalidade, todo tipo de idioma, né? Você vai encontrar, as pessoas são diferentes, todo tipo de religião, mas todo mundo tem que ser tratado igualmente e não ter comentário depreciativo, brincadeiras, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa postura. E aí, antes da gente entrar no gerenciamento das equipes, né, e dar a resposta para vocês, eu queria que vocês respondessem para a gente, né, Bruno, o que que eles acham que tudo isso impacta no ambiente de trabalho quando eles vêm investir, vêm gerenciar, vêm abrir uma operação aqui nos Estados Unidos? O que vocês acham que vocês teriam que mudar a cabeça para vir gerenciar do modo, ou teria mais dificuldade, ou teria que prestar mais atenção? Vamos ver se tem alguém prestando atenção. Acho que não, acho que o pessoal dormiu. Enquanto o pessoal está pensando lá, a Daniela perguntou se tem preferência para portadores. Não tem, gente. Como a gente tem uma lei no Brasil, né? O que a gente tem que fazer, e a gente já comentou nos outros webinars, é você sempre perguntar quando a pessoa vai aplicar para a vaga que você está colocando, você já deixa explícito na descrição de cargo e também explícito na postagem da tua vaga, se para aquela posição você precisa de alguma atividade física específica, né? Geralmente, ou você pergunta se o candidato tem alguma necessidade especial que a empresa precise fazer alguma adequação para aquela necessidade, mas não existe uma lei de que você tem que ter, igual no Brasil, né? Ter uma cota dentro da empresa para pessoas com portadoras de deficiências ou necessidades especiais. Aqui não tem isso. Tá? Ou nem preferência na fila de banco, nada disso. Isso aí. Bom, pessoal, o Marcos está escrevendo. Tem que ser meio camaleão. Isso não quer dizer que você não vai perder a sua individualidade, né? Mas a gente tem que isso tem que nos trazer atenção, porque a forma como a gente vai gerenciar essas pessoas, a forma como a gente vai contratar, a gente precisa considerar, porque são coisas que a gente não considera no Brasil, tá? Tive um caso de um cliente que ele contratou uma pessoa e demitiu ela 3 dias depois. Um cliente nosso.
E qual foi o problema? Durante a contratação, eles esqueceram de mostrar para a pessoa que ela deveria fazer uma certa atividade e nunca perguntaram para o funcionário se ele realmente poderia fazer aquela atividade. Quando contratou, a pessoa... Exatamente. Ou queria fazer também, né? Errou ali na contratação, não deixou claro, né? Aí a pessoa foi demitida, entrou com um processo trabalhista por discriminação pela necessidade especial que ela tinha, porque eles falaram, não, a pessoa não está produzindo, performando do jeito que eu quero. E ele falou, não, eu não performei porque você não me perguntou e não me avisou que eu tinha que fazer essa e essa atividade, eu não tenho condições físicas de fazer. Eles são muito caixinhas, né? Quando chegam nesse... Sim. São, então, cara crachá. Eu brinco que é cara crachá. O que está na minha job description? O que eu tenho que fazer? E aí eles sempre jogam isso na sua cara na hora do vamos ver, e aí você tá assim, tá certo. É muito parecido com criança, né? Muito. Muito parecido. Mas faz você isso. tá me chamando a atenção. Você não me falou para não fazer isso. Assim, exatamente. Desculpa. Isso não tá no meu papel. Não Por que você não me avisou? Você não me avisou. Por que você não me avisou? Né? Mas é interessante. Então, essas nuances que no dia a dia a gente se frustra muitas vezes, porque você tem uma certa expectativa, como a gente está acostumado no Brasil, e você chega aqui, essa expectativa não vai acontecer. Tá? Por isso que é importante a gente ter esse background cultural para você implementar as políticas adequadas daquela, né, a equipe. Uma coisa muito normal, muito comum é feedback, né, Bruno? As pessoas dão feedback a todo momento do trabalho. É muito comum você pedir feedback depois do teu trabalho, mandar uma pesquisa, né? A gente, prestador de serviço, termina um projeto, manda uma pesquisa. No ambiente ali das equipes é a mesma coisa, dar um feedback, reconhecer aqueles que fizeram diferente pelos resultados, a famosa meritocracia. É um ambiente mais competitivo, né, Bruno? Todo mundo aqui, as pessoas... Você vai estar dentro desses três e uma outra coisa... são, né, esses três aqui são os pés da cultura da gestão de equipe, né? Resultados, tem um outro lá também que chama de produtividade, né? Então, enquanto você tiver resultados / produtividade, está atrelado à meritocracia e competitividade. A meritocracia, exatamente. Então, assim, por isso que eu são coloquei coisas aqui... diferentes para nós, né? Nós não somos assim, né? Nós trabalhamos muito... A gente tem um lado mais paternalista, né? Que aí volta um pouco meio com comprometimento, em dar feedback, em criar um gerenciamento, né, de um relacionamento de longo prazo. Né? Aqui não. Aqui você pode estar empregado hoje, daqui a 6 meses em outro lugar, que é resultado, focar em produtividade e ser competitivo. Se não tiver o seu resultado de um lado ou do outro, fileira. E fora que a gente sabe também, né, Bruno, que o ambiente de trabalho também é bastante importante, né, do pacote que se oferece, porque a gente comentou até no webinar passado do pleno emprego, né? Sim. Por isso que eu coloquei bastante aqui transparência, política transparente, né, você ter as coisas descritas, deixar claro qual a expectativa perante a entrega daquele funcionário, qual o resultado que você deseja, a qualidade que você deseja, as pessoas são competitivas, feedback é normal, enfim. Eu coloquei algumas coisas aqui de engajamento, porque a forma da gente engajar no Brasil é diferente de engajar aqui, então a gente tem que também estar preparado para esse tipo de situação. Né? Por isso que eu falo, a fórmula que a gente usa no Brasil não necessariamente vai dar o resultado aqui nos Estados Unidos, tá bom? Desculpem. Então, só fechando o webinar e a gente abre para as perguntas, a gente passou nesses 4
nessas 4 reuniões que a gente teve aqui através do webinar sobre a gestão de pessoas, né? E aonde aqui a Drummond também pode ajudar vocês em todos esses quadradinhos, a gente está pronto a te ajudar a desenvolver, desde a estrutura, né? Você formar essa estrutura, fazer a descrição de cargo, fazer um bom contrato de trabalho, entender, né, quando estrategicamente é melhor contratar, é melhor subcontratar, é melhor ter um terceiro, né? Em que situações que a gente precisa, como a gente leva isso, até o processo de mandar a pessoa embora, o termination. Às vezes a gente tem que... É bem tricky, aqui a gente não tem a CLT, não paga multa, mas também não é tão simples demitir assim, né, Bruno? A gente já tem falado bastante sobre isso. E aqui, enfim, todas as políticas que a gente pode desenvolver para aumentar o engajamento, para mostrar a cultura, para deixar coisas transparentes, dentro aí a vida do funcionário, enfim, dentro da tua empresa. Ótimo. Perguntas? Espero que eles tenham gostado, né? Sim, o pessoal está quietinho. Terminamos. Vamos lá. Pergunta, pessoal, comentário, às vezes até alguma coisa que eles não ouviram aqui, queiram ouvir, a gente pode preparar o que que a gente quinto viu, webinar. Pessoal, o último webinar. Daniela, você pode entrar em contato com o nosso time, eles vão te dar o e-mail. Os webinars estão localizados no nosso canal de YouTube. Tá? Eu acredito que o nosso time já deve estar dando aqui. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Sim, a pergunta é: as empresas oferecem treinamentos constantes? Sim. Nós fazemos... Tanto nós fazemos treinamento com vocês, mas as empresas fazem treinamentos constantes nos Estados Unidos. Sim, interno, super comum. Comparativamente, eu acho que um trabalhador americano é treinado quase 4 vezes mais do que um brasileiro. Tem muito treinamento, gente. Muita certificação, muito incentivo, né, Bruno? Muito investimento. Tem sim. Se alguém tiver alguma sugestão de assunto que não tenha ouvido e que gostaria, também pode nos enviar, que a gente prepara outro webinar, né, Bruno? Exatamente, a gente vai estar aqui para isso. Para trazer informação, enfim. Novamente, obrigado a todos por participarem. Fiquem aqui nosso contato. Quem precisar de entrar em contato, fiquem à vontade. Teremos um novo webinar semana que vem sobre EB5 na Drummond. Meu entendimento é que já temos aí, o nosso time vai colocar ali embaixo o link para registrar desse webinar, que vai ser na próxima terça-feira, no meu entendimento. É importante, né? Estão mudando as regras. Estão mudando as regras agora no final de novembro. De novembro. Então tem que fazer essa mudança o mais rápido possível. Falando nela, você segue o link, né, do nosso próximo webinar, EB5. Que vai ocorrer, eu acho que na terça-feira. Deixa eu verificar aqui. Na próxima terça-feira, dia 29, às 3 horas da tarde, horário de São Paulo. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Para estimular o pessoal ao pagamento da folha de contratual, é factível, para efeito de estímulo, criar bonificações por atendimento de metas. É válido propor essa forma de estímulo? Sim. Metas pagamento de bônus. Bônus. E assim serve. Atrelado a resultado. Resultado. Não é igual no Brasil, né? O cara vai lá e fala assim, tô aqui na CLT, se entregar, não entregar. Não, aqui se você colocar uma cenourinha lá na frente, o pessoal vai focar nessa, porque é uma mentalidade americana de focar em resultados. Exatamente.
Pessoal, obrigada. Não sei se alguém Obrigado mais a tem alguma todos aí, pergunta. obrigado, Danila, por mais uma Obrigada, vez de fazer essa Bruno. série de webinars. Espero estar com você aqui ano que vem para Com uma nova certeza. rodada, tá bom? Com Grande abraço a certeza. todos. Beleza. Ótimo Tchau, dia. pessoal. Até Tchau, mais. tchau.